No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tópico que muita gente tem dúvida, que é quanto que a gente pede em termos de pretensão salarial quando a gente está se candidatando a uma vaga. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Patrícia Bandeira. Nesse canal a gente fala a respeito de carreira, dinheiro e trabalho para ajudar as pessoas, de alguma forma, terem vidas profissionais e financeiras mais prósperas. Esse é o grande propósito que eu levo no meu trabalho e que eu quero compartilhar com vocês aqui. E o assunto de hoje tem muito a ver com esses dois universos, que é tanto a vida profissional quanto a vida financeira, que é a tal da pretensão salarial. Uma perguntinha que muitas vezes os recrutadores, empregadores fazem para a gente quando a gente está se candidatando a uma vaga. E muitas vezes a gente fica, quanto que eu devo pedir? Como que funciona isso? Porque a gente não quer pedir nem muito baixo, a ponto de poder ganhar um salário maior, porque isso impacta diretamente na nossa vida financeira e até na nossa vida como um todo, mas também eu não quero pedir algo muito alto, que eu acabo talvez saindo do processo seletivo ou vai inviabilizar, daqui a pouco eu estou precisando bastante daquele emprego, ou então eu poderia ponderar, de outra forma, talvez pedir um salário menor, mas a empresa oferece benefícios. Então aí vem uma pergunta que muitas vezes deixa a gente inseguro, vamos dizer assim, de quanto que a gente deve pedir. Antes de eu passar para vocês algumas dicas de como que a gente pode estimar esse valor, eu quero convidar vocês a se inscreverem no canal para vocês não perderem nenhum conteúdo relacionado a esse universo da vida profissional e da vida financeira. Então, só clicar aqui de se inscrever, clica no sininho para ganhar os avisos e também curte o vídeo, porque eu acho que esse é um tema que muita gente tem dúvida. Conforme a minha trajetória, fazendo, enfim, palestras, dando curso de pós-graduação na área de carreira pelo CAP e tudo mais, eu ganho muitos questionamentos sobre essa questão de quanto que, afinal, eu peço de pretensão salarial. Então, aqui vão 3 dicas e 3 locais que você pode pesquisar para você acertar na mosca e não errar nem para baixo, nem muito para cima, de forma a inviabilizar a sua carreira ou então a sua vida financeira. A primeira dica que eu quero dar em termos de pretensão salarial é que você pesquise e pergunte para pessoas que talvez sejam da área que você pretende ingressar. Por exemplo, se você tem algum parente que atua numa área similar, é interessante você perguntar, porque essa pessoa vai estar dentro da sua área de atuação, ou seja, na sua região, e também familiarizado com um cargo parecido com o que você quer ingressar. Se você não tem um familiar atuando, pode ser um amigo, ou alguém que atua na empresa que você está procurando, enfim, se candidatar, normalmente vão ter dicas muito próximas de um salário que seria mais ou menos esperado pelos recrutadores. Agora, se esse salário funciona para você ou não, é você que vai ter que determinar, você que vai ter que avaliar, olha, meu custo de vida é tanto, o que eu espero em termos desse nível de trabalho que eu vou entregar. Então é interessante que você faça mais ou menos essa sondagem, seja com pessoas que atuam no mesmo ramo que você ou pessoas que sabem dessa parte mais interna da empresa ou que já atuam nesse mercado, que podem dar uma dica bem mais próxima. Mas muitas vezes a gente não conhece ninguém, a gente não tem esse contato tão próximo a ponto de perguntar questões salariais. Muitas vezes, quando a gente vai fazer essa pergunta, as pessoas ficam um pouco constrangidas se a gente pergunta quanto que a pessoa ganha ou se ela sabe qual que é a remuneração. Uma estratégia de fazer a pergunta é pedir uma faixa de valor, mais ou menos, uma ideia, quanto que fica essa remuneração. Mas, às vezes, a gente sabe que é difícil, primeiro, perguntar ou, muitas vezes, até conhecer alguém que possa dar essa informação. Então, aqui vai a segunda dica do nosso vídeo, que é você pesquisar no site Glassdoor. Eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você clicar e acessar. Essa é uma rede social, vamos dizer assim, que as pessoas fazem avaliações a respeito das empresas. Esse é um site de avaliações de empresas e que é muito interessante para qualquer pessoa se candidatando a uma vaga de emprego em empresas maiores, que tem já um número maior de funcionários. Provavelmente algum funcionário já foi lá e deixou o seu depoimento. Além de você consultar questões ligadas ao salário, ali também vai dizer como que as pessoas percebem o ambiente da empresa, o clima organizacional, o que tem de positivo ou de negativo nesse trabalho. Então é um site muito bacana para quem está querendo procurar emprego, até para saber mais ou menos a realidade da empresa. Claro, a gente sempre tem que pensar que tem
funcionário satisfeito e funcionário insatisfeito. E normalmente os insatisfeitos são os que mais postam, vamos dizer assim, nos sites, seja redes sociais e tudo mais. A gente tem que ter esse olhar um pouco crítico, assim, de talvez não seja tão ruim assim, talvez alguém teve uma experiência não tão legal, mas não quer dizer que seja a realidade de todo mundo da organização. Mas vale a pena a gente consultar primeiro, para a gente ter uma ideia dessa realidade da empresa, como é que é esse clima, quais são os prós e contras. E em segundo, porque ali, quando a gente se cadastra nesse site, eles pedem para a gente informar a remuneração. Então, se você pesquisa determinada empresa, nesse site vai constar a remuneração de determinados cargos que foram postados ali. Então, você pode se cadastrar no site, ao mesmo tempo que você já informa, talvez, o salário que você tinha na empresa anterior ou alguma outra informação relevante, você também, ao se cadastrar, tem acesso a esses salários que eram praticados nessa empresa que você está interessado em ingressar. Então, se você está procurando emprego na empresa X, você pode acessar o Glassdoor, pesquisar pela empresa X, faz o seu cadastro e aí você consegue conferir, olha, quanto que eles estão pagando para um analista, quanto que eles estão pagando para um especialista, como é que funciona a questão, às vezes, de bonificação ou de benefícios, porque isso é importante a gente considerar também na questão salarial. Não é só o contra-cheque ali no final do mês, mas que tipo de benefícios a empresa oferece? Será que ela tem, talvez, um vale-refeição, plano de saúde, outras questões que, querendo ou não, é um salário indireto? Isso também tem que entrar na nossa conta. Porque às vezes, eu vou aqui, vou ganhar R$500 a mais que a outra empresa, mas essa outra tem plano de saúde, tem auxílio, enfim, aluguel, auxílio creche e tudo mais. E aí a gente vê que realmente no final das contas vai valer mais o nosso dinheiro, até que a gente ia gastar em outras coisas com esse salário aqui. A gente vai aqui e consegue ter uma, vamos dizer assim, uma remuneração em termos muito maior, apesar do salário em si, do valor em dinheiro ser um pouco menor. Se mesmo assim você entrou no Glassdoor, enfim, está um pouco ainda em dúvida, você checou a empresa, mas daqui a pouco é uma unidade num outro estado brasileiro, acha que não é tanto por aí, eu recomendo você pesquisar no Google sobre pesquisa salarial. Todas as áreas de RH têm que, enfim, remunerar seus colaboradores mais ou menos numa média do mercado. Por que isso? Porque se a empresa paga muito mal, paga muito pouco, o pessoal vai acabar indo embora. Então não é estratégico para a empresa. E se a empresa pagar um salário muito alto, ela vai acabar, gastando um valor muito maior do que talvez ela precisasse para reter os talentos. Querendo ou não, essa é a lógica do mercado. Então as empresas tendem a mais ou menos ficar ali na média, algumas mais para baixo, outras mais para cima, dependendo da política salarial de cada empresa. E as empresas, então, para saber, olha, será que meus salários estão dentro da média, vamos dizer assim? Existem consultorias que fazem pesquisas salariais, ou seja, elas investigam mais ou menos qual que é a média, por exemplo, de salário na região sudeste, na região sul, na região norte, de determinadas áreas, então da construção civil, da área financeira, de quem atua em recursos humanos, quem atua com varejo, e eles fazem relatórios bem completos de mais ou menos a faixa salarial para quem está começando nessa área, para quem já é mais pleno, intermediário, e para quem já está em cargos mais sênior, vamos dizer assim, tanto em pequenas como médias e grandes empresas. Então é interessante, você joga ali no Google, pesquisa salarial, tem várias ali, de várias consultorias bem renomadas, que são utilizadas pelas próprias empresas, e que você pode ali, então, e vamos supor que você está procurando um cargo em engenharia civil. Lá vai ter certinho a questão de quanto ganha mais ou menos um engenheiro civil na região sudeste, por exemplo, numa empresa média. E ali você vai ter mais ou menos uma referência da faixa salarial que você pode, então, solicitar como essa pretensão salarial. Então são 3 dicas super valiosas, se guiando por essas estratégias, seja perguntando para alguém que você conhece, que está na sua área de atuação na empresa, vendo o Glassdoor da companhia que você quer ingressar, ou mesmo essas pesquisas salariais, você vai ter uma ideia mais ou menos de quanto você pode pedir nessa pretensão salarial. Então aí ficam algumas dicas para você pensar na sua remuneração, na sua pretensão salarial, quando você for se candidatar a uma vaga de emprego. E se você gosta de saber mais sobre esse assunto, de como ajudar as pessoas a terem carreiras mais significativas, fica o convite para você participar da pós-graduação em orientação profissional de carreira que eu coordeno no CAP, Centro de Psicologia, realizado junto com a Faculdade PGS.
Vou deixar o link do curso aqui embaixo e se você tiver interesse pelo lado financeiro, quiser se dedicar mais a isso, a pensar como que você pode melhorar a sua vida financeira, também vou deixar aqui embaixo o link do InsPeople, que é a instituição que eu trabalho, que eu idealizei, que está voltada para essa questão de educação financeira. Espero que tenha te ajudado. Se você lembrar de alguém que também seria beneficiado com esse vídeo, em saber todas essas opções para conseguir determinar a pretensão salarial, encaminha, aqui embaixo tem um botãozinho de compartilhar, e também se você puder deixar o seu like para esse vídeo alcançar mais pessoas, e assim a gente ajudar as pessoas a terem um salário mais digno, mais justo e que tenha alinhamento com o que elas esperam profissionalmente. A gente se encontra num próximo vídeo. Até mais!